pessoal, professor Luciano novamente aqui. Vamos dar continuidade ao nosso projetinho, né? Nós temos aqui a situação que está hoje. Hoje nós temos os nossos clientes que vão acessar o nosso sistema. Então, o que nós fizemos até o último vídeo foi a configuração do Saudação Service, buscando algumas configurações, né, conforme o seu perfil e tudo mais. E essas configurações ele busca, além de buscar nos arquivos locais, que é padrão de uma aplicação Spring Boot, ele também pode buscar no nosso servidor de configurações, o nosso config service, que é o Spring que contém o Spring Cloud Config Server, né? Então, existe aqui. Depois a gente vai melhorar. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o Spring Boot Actuator, certo? O Spring Boot Actuator, ou Actuator, ele é uma ferramenta que vai nos auxiliar a monitorar a saúde dos nossos serviços. Mais adiante, no decorrer das aulas, o professor vai estar mostrando algumas outras ferramentas, mas esse cara já é importante. Então, todo microserviço Spring Boot, por padrão, você já coloca isso na dependência dele. O professor não colocou antes, vamos colocar agora e vou mostrar para vocês o que esse cara faz, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos pegar aqui o nosso projetinho. Então, nós temos aqui o nosso projeto. Deixa eu só melhorar a resolução, né? O tamanho da nossa tela, senão é capaz de ficar muito pequeno no vídeo. Um minuto, por favor. Beleza, já aumentou aqui, né? Já melhorou, eu acho que para nós assistirmos aqui. Beleza, então nós temos aqui, deixa eu fechar esses arquivos. Dentro do nosso workspace, do nosso Eclipse, nós temos aqui então a pasta configs, onde tem lá a nossa pasta Saudação Service com as configurações para o microserviço Saudação Service. Nós temos o microservice Saudação Service e temos também o microservice Config Service. Lembrando que esse é um microserviço de apoio, ele não é um microserviço de negócio, né? Mas ele vai funcionar junto da estrutura. Então eu posso vir aqui, dar o start no nosso Config Service. Como o nosso microserviço Saudação Service busca do Config Service, recomendo vocês dar o start primeiro no Config Service e esperar ele startar. Depois que ele estiver startado, vocês dão um start no Saudação Service. Ele vai funcionar porque nós configuramos que é opcional o servidor de configuração. Então, vai funcionar igual se ele não ache o servidor de configuração, mas para não ter problema, para carregar certinho, vamos fazer isso, beleza? Enquanto isso, eu vou abrir uma nova guia aqui, meu navegador, jogar para cá, e vamos testar, então. Localhost, vamos testar primeiro o nosso servidor de configuração, né? Então, vou botar aqui 8888, eu quero pegar a configuração do meu Saudação Service, que era a configuração default. Tá aqui ele, lembra que ele já está buscando lá do nosso GitHub, então tá aqui a informação, ó, da onde que veio esse cara. Se nós pegar aqui, por exemplo, o espanhol, ele vai buscar lá do GitHub também no arquivo ES, sempre traz o default também, beleza? Vamos abrir uma outra guia aqui, vou acessar agora o nosso 8080, que é o nosso serviço de configuração, Saudação Service. Olá Mundo. Ele está com o padrão espanhol. Por que está com o padrão espanhol? Se nós olharmos dentro do Saudação Service, dentro do Resources, do Source Main Resources, no nosso arquivo de configuração está setado lá o perfil ativo como ES, que consequentemente é o espanhol. Show? Então tá. Bom, até aí está funcionando, está rodando. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o Spring Actuator nesse cara e ver o que ele vai fazer. Para nós adicionar mais uma dependência, eu poderia fazer manualmente no nosso arquivo POM, pegar e vir aqui no nosso XML e adicionar mais uma dependência do Spring Starter, ou como eu tenho o Spring Tools instalado dentro do meu Eclipse, ou acoplado junto com o Eclipse, eu posso vir aqui, botão direito em cima do meu microserviço, do meu projeto, eu vou até o menu Spring e vou lá no ADD Starters. ADD Starters, beleza? E quando ele está carregando ali, né, ele vai buscar lá do Spring Initializer, que é o start.spring.io. E aqui, então, o que nós vamos adicionar? Vamos adicionar o Actuator. É AC Actuator. ACTUACTUR, que é o nosso Spring Boot Actuator.
certo? Seleciono ele, dou Next, ele vai dar o resumo das alterações que ele vai fazer no nosso arquivo POM. Então ele vai dizer aqui, ó, ele vai adicionar a dependência. Se nós fizéssemos aqui manualmente, iria funcionar sem problema. Eu marco o POM XML para permitir o merge desses caras, ou seja, ele fazer o merge desses arquivos, dou finish aqui e ele vai baixar o nosso Spring Actuator dentro do Saudação Service, né? Vai baixar a dependência. Lembrando, se é a primeira vez que você está utilizando o Spring Actuator na tua máquina, ele vai fazer download dessa dependência, vai demorar alguns segundinhos a mais ali. Depois ele vai fazer o processo de rebuild no nosso Saudação Service, beleza? Então ele já está fazendo rebuild, já reiniciou a aplicação. Como eu adicionei uma dependência a mais nesse cara, eu recomendo vocês fazerem o stop no serviço, saudação service, que é o que nós estamos adicionando, e dar o start de novo. Porque às vezes o restart do Spring DevTools acaba não carregando a dependência e tudo, né? Porque algo bem fora do. É um recurso a mais, né? O que esse cara faz? Você simplesmente coloca ali, ele já ativa. Lembrando que o Spring Boot vem com essa ideia. Se eu coloquei a dependência Spring Boot Actuator, é porque eu quero utilizar ela. Na verdade, ele não vai ter uma interface gráfica, uma interface amigável para monitoramento da nossa aplicação, mas ele abre endpoints, API REST, né? Endpoints, para a gente poder acessar. Então, você pode usar ferramentas gráficas, outras ferramentas de terceiros para consumir essas informações da nossa API. Só o fato de nós adicionar a dependência, se nós viermos aqui no nosso navegador, e aqui então a gente vai acessar o localhost 8080 e eu vou botar aqui Actuator, certo? Ele já vai carregar. Então o endpoint vai retornar o quê? Vai retornar JSON. Vai retornar JSON. Então ele vai trazer aqui, ó, por exemplo, a parte de links, ó, tem quais são os ports que eu tenho, né? O Actuator, então posso acessar esse cara, a parte de saúde, Health Path, então vou acessar aqui o Health, aqui, ó, de Health, beleza? Ele vai dizer ali, ó, status up, quer dizer que o nosso serviço está up. Só que a gente pode melhorar essas configurações, né? A gente pode colocar mais configurações, botar mais informações, além dessas aqui, que é o padrão. Então, para nós colocar mais configuração, a gente vem aqui e lá nas nossas configurações, eu poderia fazer isso a nível de servidor de configuração, mas vamos fazer aqui para não ter que subir para GitHub e facilitar as coisas. E eu posso vir aqui no finalzinho do arquivo, voltar, né? E procurar lá. O que eu vou procurar? Spring. Perdão, não começa Spring. Começa com Management. Management. Tá ali, ó. Management, gerenciamento, né? E daí eu vou dizer para ele, eu quero que tu expunha todos os endpoints de gerenciamento. Então, eu vou botar aqui ponto endpoints com S, porque eu quero todos, endpoints. Eu quero que tu expunha via web, que é via o API REST, e eu vou dizer assim, exposed, exposory, exposory, ponto include, ou seja, eu quero que tu inclua na exposição de todos os endpoints web, dando um enter aqui, ele monta bem certinho, eu quero que tu exponha tudo. E daí eu coloco entre apóstrofo o asterisco. Eu quero que tu exponha tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl S, vou esperar o Spring Tools, Spring DevTools, né, reiniciar a aplicação. Ele reinicia a aplicação, ele dá algumas condições aqui, porque eu estou expondo vários endpoints, então ele tem, é, a gente tem que ficar com atento, questão de segurança e tudo mais. Né? Vamos dar um F5 agora nesse Actuate. Olha como já carregou um monte mais de endpoints. Isso aqui é o chamado ratios, né? Ele traz as informações aqui. Então ele vai ter os bins que eu posso ver, eu posso vir aqui e botar bins, ver quais são os bins que tem no meu sistema, quais são os bins que o Spring Boot carregou, né? O Health. O Health continua, se vocês olhar lá o Health, vou dar um Ctrl C aqui, abrir um aqui, vai continuar somente status up, porque a gente não mexeu nesse cara. Mas outra questão, o info é legal da gente ver, então vai ter informações sobre o sistema, por enquanto não vai ter nada, porque a gente não disse para ele pegar, né? Vai ter a parte de ambiente de configuração. O que eu quero mesmo é métricas. Esse cara aqui é legal.
Metrics. Esse cara você consegue ver informações detalhadas do teu sistema. Então ele vai dizer assim, eu posso vir aqui e pegar várias dessas métricas. Por exemplo, eu posso pegar o JVM Memory User. Esse cara aqui, eu posso fazer isso aqui. Ctrl C, ok? Tá ali. Ele vai me dizer quanto de memória a minha JVM está usando nesse processo. Então está dizendo ali qual que é a quantidade de memória e tudo mais. É óbvio, pessoal, isso aqui está trazendo formato JSON, formato RAID. Então, não é legível isso, né? A ideia é expor endpoints, o Spring Actuate serve para endpoints, e depois, se você quiser criar uma ferramenta sua, usar uma ferramenta de terceiro para ler isso e montar um gráfico, é essa a ideia, certo? E mais uma configuração antes de finalizar o vídeo é em relação ao Health. A gente pode vir aqui e dizer para ele mostrar mais detalhes, tá? Por segurança ele vem desabilitado, né? A gente pode vir aqui embaixo, vou dar o Enter aqui, tirar, né? E vou começar de novo. Management, ponto. Agora eu quero específico o endpoint, então eu boto singular, antes era no plural. Endpoint, e eu quero o endpoint o quê? Health, esse health, e daí eu vou mostrar show details, certo? O show details pode ser sempre, nunca ou quando autorizado. Então, vou botar aqui sempre para a nossa aplicação, certo? Dá um Ctrl S, vou esperar o Spring DevTools reiniciar a minha aplicação. Beleza, reiniciou. Agora eu posso vir aqui dar um atualizar no Health. Olha que ele já traz bem mais informações. Ele vem em questão do config client, ele vem da onde que veio essa configuração, veio lá do GitHub, veio as configurações em espanhol, Discovery, que a gente não está trabalhando ainda, que a gente vai trabalhar com o Eureka do Netflix, a parte do espaço disco, ping, se está pingando, refresh scope e tudo mais, certo? Então, o Spring Actuator, ele não é que você vai utilizar ele de forma específica para consumir, para analisar a saúde. Ele serve para expor endpoints para que outros sistemas possam visualizar, montar gráfico, montar estrutura, poder monitorar isso daí, certo? Ele é uma ferramenta muito legal. É claro que isso não quebra galho, se você não consegue acessar outra ferramenta, você pode aqui através do JSON dar uma olhada, tá muita memória, tá pouco espaço em disco, você pode dar uma olhada nesse ponto, mas não é muito prático, né? Então, mais adiante a gente vai ver ferramentas nesse sentido aí, certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. No próximo a gente segue com nessa nosso sistema. Então, nosso sisteminha já está com o Spring Boot Actuator. Bom, já dá para nós colocar também o Spring Boot Actuator aqui no nosso config service também, tá? Outra coisa que eu queria mostrar antes de nós finalizar, o Spring Boot Actuator também dá para ver o que está mapeado. Esse cara aqui, ó, Mappings. Quais são os REST que a gente tem? Então, nós vamos ver aqui, ó, os endpoints que a gente tem. Então, vai ter todos os endpoints do Actuator, que são endpoints, e vai ter também aqui, vamos para saudação, traço service, aqui o método que nós temos lá, ó, saudação service, saudação, então dá para a gente ver quais são os endpoints que a gente pode acessar no nosso sistema, certo? Vamos fazer o mesmo antes de finalizar, eu vou adicionar aqui no config service, então eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto config service, vou procurar o menu Spring, dentro do menu Spring eu vou procurar add starters, ele vai abrir, buscar lá do Spring Initializer. Como eu já utilizei nesse meu workspace o Spring Boot Actuator, ele já aparece aqui, ó, usado com frequência, né? Marco ele, Next, ele vai dar o resumo do que vai ser alterado, marco o meu arquivo .xml para permitir o merge entre os dois arquivos, dou um finish e a princípio já vai estar rodando, né? Vamos esperar buildar a aplicação. Eu vou dar um stop nesse nosso config service, lembrando que é bom dar o stop, já que eu adicionei uma dependência a mais, né? Uma dependência que não tinha. Então, deixa eu dar um stop aqui. Tá reiniciando ali, tá. Só um pouquinho. Tá carregando aqui, né? Beleza, deu stop. Agora eu vou dar o start no cara. E eu posso vir aqui, então, agora
e acessar, vou abrir uma nova guia, acessar o localhost porta 8888, que é a porta do nosso servidor de configuração, nosso config service, e vou botar aqui Actuator, que até o env ali que eu usei antes para teste, né? Vamos ver se subiu lá. Ah, é que está subindo a aplicação ainda, né? Beleza, tá ali. É claro que ele vem limitado, que eu não configurei ainda, né? Então, se eu quiser configurar para exibir os outros endpoints, mesma coisa que eu fiz aqui. Posso copiar esses caras aqui, esse grupo do management, vou copiar, vou no meu projeto config service, dentro do source main resources, application YAML, e vou colocar aqui no finalzinho, né? Pode ser no final. Deixa eu tirar os tabs, Ctrl V. Tem que voltar esse cara. Beleza. Ctrl S. Ok? Agora sim, posso dar o F5 aqui. Já trouxe tudo. Posso trazer quais são as variáveis de ambiente. Então, todas as variáveis que ele carregou, a porta e tudo mais, né? Dá para configurar para exibir isso aqui e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.